eu sou o Peter Punk e essa é a palestra Infraestrutura Fica Melhor com um pouco de sal. Nós vamos estar apresentando uma ferramenta chamada Salt, que é uma ferramenta de gerência de configuração e de IAC. Ela faz uma série de outras coisas, mas nós vamos ver nos próximos slides. Inclusive, vocês vão ver também um pouco mais a respeito de mim. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui é quem é o roteiro. O roteiro vai começar com quem é Peter Punk, que sou eu, sobre o Salt, o que é o Salt, como é que eu comecei a trabalhar com ele, a arquitetura do Salt, o que são módulos, o que são estados, o que são eventos dentro do Salt, exemplos práticos, e vamos ver também como a gente vai configurar uma máquina nova, tá ok? Vamos lá, primeiro item. Ops, apertei o botão errado, apareceu e sumiu. Primeiro item, quem é Peter Punk? Quem é Peter Punk? Como eu falei no outro, Peter Punk sou eu. Eu trabalho com Linux e infraestrutura há mais de 20 anos. Na verdade, eu vou atualizando de 5 em 5 anos, né? Então, ano que vem, eu vou fazer há mais de 25 anos que eu trabalho com Linux e infraestrutura. Tá? Desde 96, eu comecei utilizando o Slackware, passei usando o Connective uma época, depois voltei, fiquei com o Slackware, depois usei Connective e Slackware ao mesmo tempo, depois Slackware mais uma vez e continuei no Slackware a maior parte do tempo que eu utilizei. Já trabalhei como administrador de sistemas em grandes instalações, com outras distribuições também. Já trabalhei como administrador de middleware, trabalhei como desenvolvedor. Atualmente, olha, vou adiantando do contrário, hoje eu trabalho na Activity, né, como implantando IAC. Okay? Eu participo do desenvolvimento do Slackware Linux já faz um tempo razoável. A ferramenta de gerenciamento de pacotes do Slackware, que é o Slack PKG, fui eu que fiz. Tá? E eu sou colaborador do Salt Project. Também colaborei com outros projetos de software livre. Já tem algum código no X, tem algum código espalhado no NetMico, algumas coisas assim. Tá? Tem vários lugarzinhos aí. Além disso, já dei várias palestras em outros eventos e escrevi artigos para revistas, para sites. Meio desaparecido, mas continuo trabalhando. E vamos agora falar sobre o Salt. Tá? O Salt Project é um conjunto de ferramentas de código aberto para automação, gerência de configuração, provisionamento e orquestração. Eu tinha colocado nesse item só a parte de automação e gerência de configuração. Só que lá no próprio site da VMware elas colocam também que tem provisionamento e orquestração. Tá, a gente coloca tudo junto. Para mim, um pouco disso aí se encaixa nos outros dois. Para você fazer a automação, para mim tem que ter orquestração, provisionamento para fechar o ciclo do IAC, mas vamos deixar assim. O Salt ele era feito por uma empresa chamada SaltStack, que foi comprada pela VMware. Então agora ele é desenvolvido pela VMware. Tá? Ele é escrito em Python e é desenhado para ser fácil de expandir e customizar. Ou seja, eu vou mostrar algumas coisas depois, mas ele vem com uma série de módulos prontos e é bem simples de você expandir esses módulos, você criar um módulo novo, um módulo exclusivo para você, corrigir alguma coisinha, ou às vezes mudar a saída do módulo para ficar mais compatível com o que você quer. Tá? E o Salt é o motor de alguns produtos proprietários, tipo o SUSE Config e o VMware, o vRealize. Tá? O vRealize, VMware vRealize Salt Config é o nome completo do produto. Tá? O que é você fazer a, a gerência de configuração? Gerência de configuração é você manter as máquinas, você fazer uma descrição de como essas máquinas, como são suas máquinas, e ela manter essas máquinas conforme você descreveu. Então você diz lá que na máquina 1 tem que ter um banco de dados Oracle instalado. Então a máquina estará com o banco de dados Oracle instalado. Apagou o Oracle, vai instalar de novo. Ou você fala, não, nessa máquina não pode instalar de maneira alguma, sei lá, o Nmap, porque o pessoal de segurança não quer que instale o Nmap. Você coloca uma ferramenta de gerência de configuração, se alguém instalar o Nmap, a ferramenta vai lá e tira o Nmap. Alguém coloca o Nmap, a ferramenta vai lá e tira o Nmap. E fica nessa briguinha aí um tempo, ou a vida inteira, enquanto as pessoas ficarem discutindo isso. Tá? A automação, para você fazer uma gerência de configuração, você tem que ter um quê de automação ali, porque afinal, se a ferramenta está fazendo isso sozinha, ela tem que ter uma inteligência capaz de
entrar na máquina e instalar o que você precisa, ou desinstalar o que você não precisa, ou fazer a configuração de apontar o LDAP para o servidor correto, ou trocar a senha do usuário. Ele tem que ter toda essa ferramenta, isso aí pronto e automatizado. Tá? Então a automação é meio que está casada com isso. A orquestração é você fazer as coisas numa sequência. A orquestração é você fazer primeiro o A, depois o B, e daí em paralelo você vai fazer o C, o D, o E, o F. Se o G der errado, você vai fazer um fluxograma e vai percorrer os caminhos desse fluxograma. Então você vai estar orquestrando, você vai estar fazendo uma tarefa de um lado, outra tarefa do outro, em máquinas diferentes, às vezes na mesma máquina, para chegar no seu resultado final. Tá? E o provisionamento é você entregar as coisas, é você entregar a máquina pronta, é você mandar a máquina, entregar a storage, provisionar os discos, você provisiona a compute node, você vai provisionar o disco e você vai casar os dois. Isso é o provisionamento, tá? E eu quase comecei a falar os bullets de baixo de novo, tá? Mas a gente já sabe que era feito pela SaltStack, tá? A ferramenta chama Salt, tá? A SaltStack era a empresa e a ferramenta chama Salt, tá? E pertence a VMware, blá blá blá, Python, design para ser fácil de customizar, o motor, isso aí tudo a gente já falou e eu já estou me repetindo. Vamos passar para o próximo slide. Como que eu caí nessa? Porque geralmente o Salt, apesar de ser uma ferramenta bem utilizada, uma ferramenta boa, uma parte do pessoal conhece mais o Ansible, Puppet, Chef. Então, assim, como é que eu caí em Salt? A resposta curta é porque mandaram. Tá? Na empresa decidiram que a ferramenta de automação e gerenciamento de configuração seria o Salt, e daí eu comecei a usar. Tá? Essa é a resposta curta. Mas, poxa, ninguém vem dar uma palestra de uma coisa que aprendeu porque mandaram. Assim, eu pelo menos acho que para dar uma palestra você tem que estar curtindo o que você está fazendo. Então, eu depois fui examinar, quando assim, eu primeiro pensei assim, poxa, eu queria na realidade era mexer mais com Puppet, que eu já tinha mexido antes, com Chef. Mas bom, mas já que mandaram, vamos dar uma olhada. E eu fui examinar, né? Eu fui examinar o Salt e achei ele bem interessante. Ele tem, eu gostei da flexibilidade nos modos de execução. Então ele consegue executar, você tanto pode mandar ele, ou mandar comandos por ele, né? Então assim, você usar ele para mandar uma série de comandos, mandar comandos em paralelo para várias máquinas, você faz coisas diretas, tá? Quanto você pode usar ele para manter estado. Então você faz dois ramos diferentes. Você faz um ramo que é o ramo de você fazer os jobs automatizados ali, e você faz o ramo também de manter a gerência de configuração com a mesma ferramenta. Então você vai ter a mesma ferramenta, você vai ter a mesma sintaxe, dois bullets para baixo, tá ali que a sintaxe é simples, e uma sintaxe simples mesmo, você vai ter a mesma ferramenta, vai aprender a mesma sintaxe, para fazer várias coisas diferentes. Tá? Ele já tem vários módulos prontos. O que são os módulos? Também vou falar lá na frente, mas os módulos são os códigos para fazer as coisas. Então, eu poderia usar no Salt, fica mandando o Salt executar o RPM-IVH um comando, executar o I1 e instalar um pacote. Tá? O I1, instalar PKG, o que seja. Eu poderia ficar fazendo isso. Tá? Mas aí o que vai acontecer? Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que usar um comando diferente para o Debian, vou ter que fazer um comando diferente para o Red Hat, um comando diferente para o Slackware, um comando diferente para o Gentoo, e o Salt inclusive suporta o Windows, tá? Então um comando diferente para o Windows, ia ficar complicada esse gerenciamento. Tá? Então o que o módulo faz? A gente tem um módulo, o módulo chama PKG, né? O módulo do Salt chama PKG, e esse módulo PKG ele vai abstrair toda a execução por baixo. Então eu só mando fazer pkg install. Então assim, instale um pacote. E o Salt vai descobrir sozinho lá o que ele vai fazer com isso. Se ele vai instalar usando o apt-get, se ele vai instalar usando Yum, usando o DNF, se ele vai instalar usando o Slack PKG, ele vai descobrir isso sozinho. Tá? De vez em quando eu fico olhando para cima aqui, não é porque eu estou vendo um anjo vindo do céu, não, tá? É que a tela de cima onde aparece eu falando. E a tela de baixo onde está a apresentação. Então, em teoria, tem que ficar olhando para a tela de baixo. Só que volta e meia a curiosidade é maior, eu quero ver o que eu estou fazendo, porque eu fico mexendo as mãos e tudo isso.
A sintaxe é simples, já falei disso, e tem uma biblioteca de fórmulas. Isso é bem legal, ele tem uma biblioteca boa com várias fórmulas lá para ser utilizadas. Então você tem fórmula para configurar LDAP, tem fórmula para Zabbix, tem fórmula para LVM, tem um milhão de fórmulas lá que você pode utilizar. Vale a pena dar uma investigada lá. Às vezes você fala assim, mas eu não vou usar essa fórmula, mas você pode aprender a usar o código da fórmula para suas coisas. Aí isso pode ser bem útil para você. Tá? E com isso tudo eu já fui me envolvendo também no desenvolvimento do projeto. Porque o que eu comecei a fazer? Eu achei interessante e falei, poxa, a melhor coisa que tem para aprender a usar algo é começar a usar. Então foi o que eu fiz aqui. Eu comecei a usar. É, comecei a fazer o próprio. Eu comecei a usar aqui na minha infraestrutura de casa. Aqui na infraestrutura de casa tem uma série de notebooks, tem servidores, tem alguns servidores que ficam em nuvem. Então eu comecei a utilizar o Salt para gerenciar essa infraestrutura. Então já me envolvi no projeto porque eu estava incluindo as máquinas na monitoração, precisei fazer uma alteração no módulo dos Zabbix. E aqui em casa, assim, por motivos óbvios, aqui em casa tudo é Slackware. Todas as máquinas rodam Slackware. As máquinas que eu tenho na nuvem também rodam Slackware e faltam alguns módulos para Slackware dentro do Salt. Os módulos que faltam dentro do Salt a gente foi corrigindo com o tempo. Então eu já fui me envolvendo nesse processo. Tá? Fui corrigindo, alguns a gente foi criando. E vamos lá. Então já está esclarecido aqui como é que eu caí nesse negócio do Salt. Então, me mandaram fazer, eu fui fazer, achei muito bom e agora estamos aqui trabalhando com Salt. Eu mexo com Salt na empresa e depois eu tenho meu segundo turno que eu mexo com Salt na madrugada, vendo algum bug, alguma coisa assim, ou até fazendo alguma automação nova aqui em casa. Tá? E a gente se diverte, né? Ah, a arquitetura do Salt. Esse slide aí, esse desenho, eu peguei direto do site da VMware. Tá? São muitas bolinhas, é um buzz grande, é difícil você olhando isso sacar o que está acontecendo. Então eu resolvi picar em pedacinhos menores. Tá? Então, basicamente o Salt funciona assim. Você tem um cara que é o Salt Master. O Master ele vai mandar ordens para os minions. A configuração vai ficar no Master. Os minions quem são? Os minions são as máquinas que estão sendo configuradas. Então você vai ter um Master que vai ser onde você vai manter as configurações, onde você vai guardar as coisas. Esse master vai executar um cara chamado Salt Master. E você vai ter uma série de computadores, de switches, de equipamentos de rede, impressoras, que serão os minions, que você vai gerenciar eles. Os minions, no geral, o modelo recomendado aqui, o modelo desenhado, é assim: o minion vai rodar um processo chamado Salt Minion para fazer as coisas. Tá? Mas nem sempre você pode instalar o Salt Minion. Então o Salt também tem um outro cara. Veja que o processo é o mesmo. Eu tenho o master aqui de um lado e o minion do outro. O master vai falar com o minion como? Via Salt SSH. Então ele vai mandar o SSH, ele vai pegar o que tem aqui no master, fazer um pacote das coisas, arremessar lá no minion. O minion tem que ter as mesmas versões, a versão certa do Python, algumas bibliotecas corretas, vai arremessar lá no minion e vai executar no minion via SSH. Tá? Vai jogar via SSH, executar, pegar a saída e trazer de volta. Tá? O que mais que eu tenho aqui? É, essa arquitetura é parecido com o que o Ansible faz. Tá? Ele monta um pacotinho, manda para o lado de lá, executa o pacotinho, traz de volta as coisas. O outro que eu tenho aqui é você ter o Salt Master falando com um cara chamado Proximinion. Imagina o seguinte, que você tem uma máquina na outra ponta que você não pode instalar o Saltminion e ao mesmo tempo você não pode usar os módulos normais, ela não vai ter Python rodando na ponta de lá. Por exemplo, um switch. Um switch pode estar nessa situação. O que você vai colocar aqui para configurar esse switch, esse roteador? Você vai colocar um proxy minion. O master vai falar para ele achando que é um minion normal e o proxy minion vai traduzir os comandos que o master está mandando em comandos
no transporte, nos comandos para configurar, seja lá o que seja o dispositivo na ponta. Então pode ser o switch roteador, pode ser um switch roteador controlado via SSH, então você vai falar com o Proximinion vai traduzir os comandos para comandos e enviar via SSH os comandos corretos para o roteador. Ou ele pode falar via uma API, então você pode configurar direto uma API, você pode criar um Proximinion que vai falar com a API. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui, que eu não tenho um slide disso, porque o Proximinion tem um problema. Tá? Você tem que ter um processo do Salt Proxy, você não precisa ter uma máquina, um Proximinion, uma máquina separada para isso. Tá? O Salt Proxy pode inclusive rodar na mesma máquina que está rodando o master. Mas você precisa ter um processo de Salt Proxy para cada minion que você utilizar. Então imagina que se você tiver 10 roteadores, você vai ter que ter 10 Salt Proxies rodando. Se você tiver 1000 roteadores, vão ser 1000 Salt Proxies rodando. Tá? Você pode separar isso em outros proxy minions, mas é uma coisa desagradável. Era uma parte de código fechado do Salt, mas foi aberto o código, o Delta Proxy. O que é o Delta Proxy? O Delta Proxy é um Salt, um proxy que você consegue gerenciar mais de um minion com um processo só. Então você não precisa ter um Delta Proxy para cada minion. Você pode ter um Delta Proxy para cada 100 minions, para cada 200 minions, para cada 1000 minions, para todos os minions. Tá? Isso é interessante. Não está no slide aqui, mas é um ponto interessante. Bom, outra coisa que você pode fazer. Você pode ter na arquitetura, imagina que você tem lugares distantes. Então você vai ter um Salt Master centralizado e você vai ter Salt satélites nas pontas. Então você pode ter. E como isso vai funcionar? O Salt Master vai falar com esse Syndic, tá? Vai falar com o Syndic, e o Syndic ele atua como Master para os minions da ponta dele. Então você pode ter você não quer ter muito tráfego, você tem um problema de latência, você vai ter um Salt Master aqui em São Paulo e você vai ter um Syndic em Fortaleza, Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Então você daqui vai mandar o Syndic e o Syndic manda para os minions que estão nessas pontas. Tá joia? Aí a gente junta tudo, né? Junta tudo, você pode fazer isso. Você pode ter um Salt Master, o Salt Master fala direto com o Minion, e fala com o Proxy Minion, e fala com o Syndic fala com Minions também, e aí você consegue fazer uma grande paçoca. Tá? Ele é bem flexível nas maneiras com que você pode conversar com as máquinas. Bem, bem flexível. O próximo item que a gente vai aqui é a arquitetura do Salt. Tá? Agora a gente voltou de novo para aquele primeiro slide. Tá? O que a gente tem aqui? Olha. Agora a gente tem os minions aqui embaixo. Eu lá nos outros slides eu coloquei uma setinha, mas na verdade isso é um barramento. Então as duas pontas falam. Tá? Tanto o master fala por esse barramento, quanto os minions respondem. Não só respondem, quanto eles mandam coisas. O que você tem? Um ponto que é importante para a gente aqui. Os minions, eles têm grains. Grains são grãozinhos de configuração. Esses grains, eles não determinam, eles são escaneados da máquina, ou vários grains automáticos. Ele pega o tipo de processador, nome da máquina, a distribuição que está em execução. Isso ele pega com esses grains, com grains automatizados. E você pode setar os seus. Então você pode dizer o que cada máquina vai fazer. E você pode fazer processos automatizados para setar os seus grains. E você pode distribuir isso. Tá? Tem os beacons. O que é um beacon? Um beacon ele vai ficar examinando dentro da máquina e quando acontecer alguma coisa ele vai disparar um evento. Então ele vai ficar aguardando algo acontecer e disparar um evento. Quando ele disparar esse evento, você vai ter uma série de outras reações no ambiente. Tá? E o returner é conforme ele termina de executar um job, ele executa o processo, ele vai retornar isso para algum lugar. Retornar o resultado desse processo para algum canto. Tá? No master, o que a gente tem de interessante? O Salt Mine. Então os grains saem daqui e vão todos para a mina. Tá? Tem um file server, então a gente tem uma série de arquivos que ficam dentro do Salt, eles são servidos direto pelo Salt Master. Então você quer distribuir alguns arquivos, você pode colocar direto no Salt Master, não precisa ter um servidor externo separado para fazer isso. Tá? Tem o Pilar. O Pilar é uma série de configurações que ficam no Master. Isso é interessante. O Pilar ele renderiza no Master e daí ele distribui para os minions. Então se você tem qualquer informação
importante, sigilosa, você vai manter ela no Pylon, que vai ficar só no Master, e daí ele vai só para os minions selecionados. Um ponto interessante aqui, o Salt tem o Salt Cloud, tá? Tem uma bolinha aqui, eu não vou falar muito dele. O Salt Cloud ele faz parecido com o que o Terraform faz. Então você pega o Salt Cloud e você pode mandar ele criar a sua infraestrutura. Ele vai criar infraestrutura na Azure, na AWS, Google Cloud, uma cloud privada sua usando OpenStack, VMware, Linode. Ele vai criar sozinho. Uma coisa que é interessante do Salt Cloud é que você pode mandar ele criar as coisas na nuvem para você e você pode falar assim, olha, esta máquina que eu estou criando, ela vai ser o master e essas outras vão ser minions desse master. Então ele já nasce as máquinas todas já falando com o master delas, tudo bonitinho. Tá? Aí eu falei de módulos e aqui a gente fala módulos e estados, né? Os módulos eles são de dois tipos basicamente, tá? Vamos. São os módulos de execução e os módulos de estado. Ah, o negócio aqui. Tá vivo ainda aqui. Os módulos de estado, o módulo de execução, opa, são executados em modo imediato. Então você dá uma ordem direta e essa ordem será executada. Tá? O módulo de execução ele faz o trabalho, ele que vai lá, ele que vai sujar as mãos na terra e fazer funcionar alguma coisa. Tá? E eles não são idempotentes. Então, se você mandar uma tarefa, depois mandar de novo a mesma tarefa já executada e depois de novo a mesma tarefa já executada, os módulos de execução vão reexecutar todas as vezes. Todas as vezes eles vão tentar reexecutar a sua tarefa. Tá? E depois você tem os módulos de estado. O que o módulo de estado faz? Ele aplica uma definição de estado. Então, você vai ter um estado definido, vai ter um texto, vai ter um arquivo YAML, e nesse arquivo YAML vai estar escrito assim: esta máquina tem que ter o NTP instalado. O que ele vai rodar? Quando você vai rodar ele, tá? Ele vai utilizar o módulo de execução de instalação de pacote, então ele vai usar o módulo de execução. Eu falei, o módulo de execução é quem faz o trabalho, e vai instalar. Se já tiver instalado, ele não vai fazer nada, porque os módulos de estado eles são idempotentes. A, a lógica para fazer a idempotência, ela está dentro do estado, do módulo de estado. Enquanto o módulo de execução está só as ordens. Assim, isso, faz isso. Joia? Podemos ver aqui, olha. Dois exemplos. Um exemplo de cima, utilizando o módulo de execução para instalar o NTP. Né? Tá aí, salt, minion, o nome do minion que você vai rodar, pkg install NTP. Tá? Ou você pode aplicar um estado. O que você vai fazer ali? Ó, vai criar um arquivo YAML, aí tá timekeeper.sls, e vai colocar lá que ele vai ter que ter um pacote instalado com o nome NTP. E você vai aplicar esse estado. Tá? Geralmente você não coloca um estado só para isso, tá? Geralmente você coloca uma coisa mais riquinha para aplicar. Eu comentei dos eventos, isso é uma coisa interessante. Isso aí os criadores do Salt eles gostam de ressaltar essa. Tom Hatch. Que é possível disparar eventos e reagir a eles. Tá? Então o Salt você vai conseguir mandar um evento, não só os beacons mandam, como você pode dentro do estado, se alguma coisa mudar, você disparar outro evento. Você pode mandar vários eventos diferentes. E quando o evento bater no master, o master vai falar, opa, vou fazer uma coisa especial. Ele reconhece o evento, consegue coletar dados desse evento e aplicar e mandar para outro Minion fazer outra coisa, ou para orquestrar e mandar outros 10 Minions fazerem outras coisas. Tá? O Salt já tem alguns eventos prontos. Quando eu escrevi, o único que eu lembrei era do Minion iniciado, então ele ficou aí. Então, logo que você sobe o Minion, ele tem um evento que é que o Minion subiu. Tá? Esse evento já está pronto. Tem mais uma meia dúzia, não são muitos eventos prontos, não. O interessante são os eventos que a gente faz mesmo. Ah, um exemplo aqui, de um exemplo pode ser criado pelo usuário. Um servidor web sobe, e daí quando ele subir, ele conversa com o Salt e dispara, olha, subir, sou um servidor web. O master vai receber esse evento, fala, opa, se é um servidor web, eu tenho que avisar o load balance porque chegou um novo servidor. E vai disparar para o load balance que tem um servidor novo, para adicionar o novo servidor no load balance. Tá? Com isso aqui, eu acho que a gente já tem dados suficientes. Isso aí, tá? Vamos para os exemplos. Tá? Eu acho que a gente já tem dados suficientes, a gente viu aqui um pouquinho. Onde eu vou mostrar os exemplos para vocês? Os exemplos eu vou começar mostrando eles um pouco aqui nas minhas próprias máquinas. O que a gente vai fazer aqui?
Onde ficam os arquivos do Salt, tá? No master, por padrão, eles ficam aqui no SRV Salt. Aqui ficam os estados, tá? Então a gente pode olhar aqui um estado qualquer. Qual estado qualquer que eu vou olhar? Ah, o do NTP, quem diria? Eu nem falei de NTP para vocês hoje. Tá? Posso olhar aqui o estado do NTP. Não, vou olhar o NTP não. Vou olhar o notebook. Que esse eu vou mostrar para vocês mais tarde, com mais detalhes. O dentro do estado. O estado pode ser de dois jeitos, tá, gente? Ele pode ser tanto assim, um arquivo .sls. Então, o nome do estado que você vai aplicar vai ser zbxgrp. Tá? Ou ele pode ser um diretório e dentro desse diretório tem um init.sls. Aí o cara que você vai aplicar vai ser o nome do diretório. Joia? Então aqui estão os arquivos, a gente pode dar uma olhadinha nele. É um YAML normal, tá? Você pode usar a coisa do Jinja, pode usar comandos do Salt dentro dele. E o Jinja vai servir para fazer o template, para renderizar um pedaço ou não renderizar. Você consegue consultar os dados do Payla, você consegue pegar dados de cada Payla. Tá? E aqui ele vai fazer, ó, file replace, change run level. Ele tem uma série de detalhezinhos aqui. Tá? Não tem nada muito importante, nada muito. Um negócio interessante, isso dá para ver aqui nos ABIX that import. Isso, aqui dá para ver sim. Coisa que eu acho que vocês devem achar interessante também. Não, esse eu quero aqui. Blá, 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 um monte de coisa, um monte de coisa. Não era esse não. Eu peguei o cara errado, claro. Porque eu pegaria o cara certo. Pronto, PHP e PAN. Esse é o cara certo. Aqui dá pra ver que eu tinha um negócio aqui da empresa. Eu geralmente faço primeiro os módulos para mim e os que são interessantes eu mando para a empresa. Tá? E o que interessa para mim aqui, que eu queria mostrar para vocês é isso. Que eu posso, dentro de uma definição de estado, eu posso executar um módulo de execução e pegar a saída do módulo de execução. Tá? Então, tem uma definição de estado aqui, eu consigo com ele examinar a outra ponta e da outra ponta fazer mais um passo. Tá? Consigo executar um comando, consigo fazer fazer uma query aqui no banco de dados, consigo consultar uma API e usar isso como input para as outras coisas. Isso eu achei interessante para a gente ver. Tá? Aqui a gente tem um cara chamado Top SLS. Porque como é que você pode fazer? Você pode executar os estados um de cada vez. Tá? Mas isso não vai ser lá muito automatizado. Você tem que executar cada hora, executar todos os estados, um de cada vez, bem detalhadinho, com muito trabalho. Então, o que é automatizado para a gente? Vai ser automatizado você simplesmente mandar executar, assim, aplica os estados. Então, para você fazer esse aplica os estados têm que estar aqui nesse top SLS. E eles são separados assim, olha. Aqui eu estou fazendo um match num grain. Lembra que eu falei que tinha os grains? Que tinha, grains são pegos sozinhos. Então, todas as máquinas que o kernel for Linux, que ele tiver esse grain de kernel Linux, vai aplicar esses caras aqui. Tá? Alfkeys, usando groups, LVM e file systems. Aqui eu vou aplicar para todas as máquinas. Todas as máquinas que eu tenho vão aplicar esses outros. E por último, eu tenho aqui um cara que só vai aplicar em uma máquina específica, que é só aqui no Marvin. Já então, sair daqui. Você vai ter essa ideia do top SLS em vários lugares. No Pyla também tem. Ele faz a mesma coisa com as configurações. E já mostrei algumas coisas aqui. O que a gente vai fazer agora? tem um negócio legal também. Lembra que eu falei que é customizável e expansível? Quando você tem esse cara aqui, underscore módulos, você pode colocar módulos aqui dentro. Você pode criar um módulo de execução você e colocar aqui. No caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um módulo de execução que cuida da instalação de pacotes no Slackware, porque todas as máquinas são Slackware. Então aqui eu tenho um módulo, não é nenhuma obra de arte não. Tá? É um módulo que ele vai fazer todas as funções de instalação de pacotes. Tá? Então quando eu chamar o módulo de execução PKG, ele na realidade vai rodar esse módulo que eu coloquei aqui. Um ponto legal,
esses módulos eles são sincronizados para os minions. À medida que os minions vão aparecendo, esses módulos são sincronizados lá. E se você fizer alguma alteração, você pode ordenar essa sincronização. Tá? Então, se você criar um cara chamado um underscore modules, ele vai mandar os módulos. Um cara chamado underscore grains, ele vai fazer os grains automatizados, vai distribuir eles. E se você colocar um underscore states, ele vai fazer isso com estado, com os módulos de estado. Tá joia? O que eu vou fazer agora com vocês? Eu deixei aqui do lado uma máquina pelada, recém-instalada com Slackware. Né? Por que eu vou fazer diferente? Só um detalhe, tá? O Slackware não faz parte das instruções suportadas pelo Salt. Então, eu uso, funciona muito bem para mim. Tem módulos, tem correções para Slackware lá no SaltStack, mas não faz parte da lista lá em que eles dão suporte. Tá joia? Mesmo assim, estamos usando. E tem que virar aqui de lado, fica meio estranho aqui, porque estamos filmando o notebook de verdade do lado de cá. Então não tem nada enganado. Logo que você instala a máquina, ela não vem com. Pode ficar meio embaçadinho aqui, que a gente não vai fazer tantas coisas muito interessantes, muito importantes de. Tá? Então vocês não precisam saber com todas as letrinhas o que está passando. Tá? Mas eu acabei de logar. Tá? Por padrão, o Slackware, logo que você instala, ele não deixa você logar como root via SSH. E também ele não deixa você. Ele só deixa via usando chave, né, chave de SSH. E também ele não cria nenhum usuário. Então eu tenho que logar aqui na mão mesmo. Como é que eu vou instalar o Salt? Em vez de eu pegar um monte de pacotes customizados que eu tenho aqui e nenhum de vocês sabe o que está acontecendo, eu vou usar o pip. Pip Salt. Instalar o Salt assim. Tá? Ele está aí baixando as coisas, fazendo a instalação, todo o trabalho dele. Ah, de novo, não se preocupem muito em ler o que está aparecendo, tá, gente? Eu sei que dá aquela agonia que a gente quer saber do que se trata, mas na verdade ele está só instalando. Tá instalando o pip, está fazendo as coisas aí normais da vida dele. Terminou de fazer as coisas normais da vida dele. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou mostrar agora a outra tela, que eu já devia ter dado alguns comandinhos aqui para a gente já ver. Espera, apareceu. Eu fiz isso aqui umas 500 vezes, então deixa eu só apagar um negócio aqui. Ai, ai. É claro que eu tinha que ter esquecido de apagar só na apresentação, né? Final. Pronto, apaguei. Aqui, Salt, aqui, menos L. E você tem que ver. Aqui eu estou rodando o Salt Key "-L", que ele vai mostrar as máquinas que ele conhece. Tá? Não tem aqui a máquina que eu criei agora, que é a Nightbird. Tá? A gente acabou de instalar o Salt. O que eu vou fazer nela? Eu vou simplesmente rodar Salt Minion -D. Tá? Você poderia aqui, se você tivesse instalado no versão suportada, você poderia dar um systemctl start Salt Minion, ou quando você monta um pacote do Slackware, tem um RC para isso. Tá? Não é assim, eu estou rodando na mão porque eu instalei direto via pip e não tenho systemctl. Ato, Minion. Ele está falando que o diretório salt não existe, mas já deve ter executado o Minion. Então o Minion agora está no ar. Em pouco tempo. Isso aqui que eu faço aqui na minha casa não é recomendado, tá? Mas eu deixo assim porque eu estou aqui na minha casa, sou um pouco preguiçoso. Eu aceito automaticamente as chaves. Então eu não peço o normal, a chave fica aqui em chaves, fica aqui em chaves pendentes e depois você vai aceitando as chaves uma a uma. Olha só.
Essa aqui é a Nightbird, foi a que a gente colocou agora. Acabou de instalar. Eu subi o Minion, ela já está no ar. Tá? O que, que vai acontecer agora? Agora eu vou rodar o Salt, que é o nome dela ali, e vou dar um State Apply, que ela vai aplicar o top SLS. A gente tinha comentado que ele aplicava o top para essas horas. Vai ser isso que ele vai fazer. Ele é muito pequenininho. Pronto. O que, que a gente tem no nosso top SLS? O que, que ele vai aplicar naquela máquina lá? A gente já tinha visto antes. Ele vai aplicar. Vai copiar a chave para que eu possa logar como root. Vai criar alguns grupos de usuários. Vai fazer LVM File System se tiver configurado para fazer. Configurar o DNS, o NTP. Vai instalar e configurar o agente dos ABICs. Colocar na timezone certa e vai aplicar um cara chamado Schedule. O que, que é esse cara aqui? Eu vou colocar um agendamento que de hora em hora ele vai revisar a configuração e vai aplicar de novo o high state. Você pode fazer vários schedules diferentes. Você pode fazer schedules para cada coisa que você quiser ali, para um estado específico, para cada estado que você quer executar. Você pode ter alguns no high state e pode ter outros estados que você quer que deixar pelo schedule para executar uma vez por semana, alguma coisa assim, tá? Já deve ter terminado. Terminou. Ó, vamos ver aqui o que, que ele fez. Cheguei. Ó, o que, que ele fez aqui? Eu dei state apply, ele copiou minha chave, que vocês estão vendo a minha chave pública, se vocês quiserem colocar no root das máquinas de vocês para eu poder acessar, tá? Copiou minha chave pública. Aqui ele disse que o grupo os hábitos já existia, o usuário os hábitos já existia, não precisou criar. Configurou aqui o DNS. Tá? Resolveu instalar alguns pacotes, mas ele falou assim, olha, mas já está instalado o pacote do NTP, não vou instalar. Configurou o NTP. Tá? Trocou aqui o arquivo de configuração padrão pelo meu. Né? Garantiu que o serviço do NTP está em execução, então ele configurou para subir e está no ar e colocou no ar o serviço do NTP. Aí foi aqui, instalou o pacote dos ABICs, pode ver que ele está aqui instalado, diz aqui, ó. Tem até que um pedaço aqui que ele diz aqui novo e velho. O velho é nada, porque não tinha, e agora ele instalou. Tá? Mudou a configuração, colocou a configuração que a gente enviou para ele. Ele coloca aqui o diff da configuração, às vezes fica meio chato de ler. Tá? E colocou o serviço dos ABICs no ar. Tá? Além dele colocar aqui, ele também disparou aqui um update para os ABICs, para ele cadastrar essa máquina dentro dos meus ABICs. Ele já mandou um evento, essa parte é legal, ele mandou um evento, disparou o evento, e esse evento cadastrou essa máquina nos ABICs. Configurou o time zone e colocou um schedule. O que esse schedule vai fazer? O schedule que eu tenho aqui é um schedule que vai sempre aplicar o high state de tempos em tempos. Tá? Agora eu posso até logar na máquina. Ah, opa, rotou não, root. Então agora posso logar aqui via SSH, tá tudo aqui normal. Tá? Loguei aqui, loguei via SSH. Caralho. Vamos ver aqui se o NTP está no ar mesmo. O NTP tá no ar mesmo. Nós vimos que a chave de SSH está funcionando, então isso também funcionou perfeito. Tá? E eu queria mostrar para vocês, era aqui o schedule, que foi criado aqui embaixo. Tá? Então aqui ele diz que vai aplicar de 60 vai aplicar a cada hora, vai aplicar um state apply. Tá? E logo que ele subir o minion, sempre que ele subir o minion, ele vai aplicar. E é isso. Tá? Esse é o schedule que a gente tem. É bem simplesinho. Tá? O que a gente vai fazer agora mais? Tem um ponto interessante. Tá? Eu criei uns usuários que não tem nada a ver, mas eu não criei o meu usuário. Eu gostaria muito de poder logar na máquina com o meu próprio usuário. Mas por que eu não crio o meu usuário? A gente tem lá um arquivo chamado Users and Groups. Ah,
Olha só, tem aqui Users and Groups, tem aqui o meu usuário para ser criado, mas ele não foi criado. Ele só é criado se a localização da máquina, se um grain chamado location for MyLab. Opa, então vamos criar esse grain aí. Tá? Como faz isso? Salt grains.set location MyLab. Aperto Enter, lá vai. E pronto, colocou o grain lá na máquina. Vou aplicar de novo o próprio estado Users and Groups. Vamos ver o que ele faz agora. Para a gente não rodar todos de uma vez, eu vou colocar aqui só ele. Lembra, na primeira vez que a gente executou o Users and Groups, ele só configurou uns caras dos Zabbix. Agora ele vai configurar o usuário Punk e o da minha esposa, que é a Marina. Vamos lá. Ah, é Groups, né? Group. O Saltmaster meu aqui é um notebook da Positivo, um Atom, 32 bits. Então, assim, ele só tem com 1,5 GB de memória, então ele sofre um pouquinho para fazer algumas coisas. Aí dá essa demorada ali. Ah, e ele é o Saltmaster, é a máquina dos Zabbix, é o meu servidor, né? Eu coloquei quase tudo lá. Olha lá, o que ele resolveu fazer aqui mais? Criou meu usuário. Tá vendo aqui meu usuário? Foi criado. Tá? Não vai aqui a minha senha, ninguém vê. Tá? Criou meu usuário. Criou aqui o meu. Vai criar aquele iconezinho que aparece na tela de abertura. E fez o mesmo para minha esposa. Tá joia? E agora, eu tinha mostrado para vocês aquele notebook. Né? Eu vou até fazer um negócio legal aqui. O que aquele notebook faz? Eu não coloquei ele para executar por nenhum grain, eu devo fazer isso depois. Mas o que ele vai fazer? Ele vai configurar um wallpaper pro SDDM, tá? Essas duas coisas fazem só isso. Vai colocar a máquina para fazer o init 4, para ficar em modo gráfico. E caso, o que ele vai fazer? Ele vai editar o arquivo o initab. O que esse aqui de baixo faz? Fala assim, olha, caso haja alguma alteração no initab, manda um telinit 4. Tá? Esse estado eu fiz rapidinho aqui só para demonstrar para vocês. Então, vamos testar ele agora aqui. Notebook. Tá? Eu vou dar o salt. Vou mandar o salt aplicado do lado de cá. State apply. E vou mandar state apply notebook. Para vocês verem que eu. Ó, não estou mentindo. Ó, dei ali o state apply notebook. Então vamos esperar aqui ver o que vai acontecer. Opa, entrou no X. Subiu. Olha aí a tela. Olha aí, com os dois ícones. Aqui, minha esposa, eu, a minha tela de fundo diferente. Olha aí, uma tela de fundo com Nightbird, perfeita. A gente conseguiu fazer todas as configurações. Um ponto legal que tem aqui. Tá? Fez as configurações, vocês estão vendo aqui, olha. Quando teve alteração, ele disparou o outro. Se eu rodar de novo, ele não vai disparar de novo o Telenit, porque não vai ter mais alterações para fazer ele naquele diretor, naquele do Initab. Caramba, esses momentos de esperar é tão chato. Você consegue mandar um LDebug, tá, gente? Não precisa ficar esperando que nem um babaca que nem eu tô aqui, não. Se você fizer assim, ele pelo menos fica cuspindo coisas na tela. Mas LDebug é mais fácil fazer do outro lado. Fica mais bonito fazendo do outro lado. Tá, pelo menos você vê alguma coisa acontecendo. Bom, era isso que eu queria mostrar. Eu acho que vou dar para mostrar mais algumas coisinhas aqui. Olha que tela bonita. Olha que tela bonita. Mas não era isso que eu ia mostrar para vocês, não.
que dá para mostrar aqui para vocês ainda aqui também? Tá nos exemplos. Vou olhar aqui. Um negócio que eu achei legal, que eu acho legal de mostrar. Tá? Ele aqui está lendo um Pylar. Tá? Os Pylars, eles são configurados dentro da... Os Pylars, eles são configurados aqui no master e são renderizados e enviados para os minions. Tá? Então ele pega aqui o dado do Pylar, então assim, de onde ele tira a tela de fundo? Ele está tirando daqui. Então cada máquina diferente, eu posso colocar um papel de fundo diferente. Outro ponto, os arquivos que eu posso ler. Eu estou copiando um arquivo para lá, com um arquivo com a... Aqui eu copio, aqui eu só copio a imagem da tela de fundo e aqui eu configuro para ele usar a imagem que eu mandei. Tá? Eu copio um arquivo e esse arquivo também pode ter um template Jinja nele. Então o arquivo também pode estar ginjado. Olha só. Tá? Então o arquivo ele também já tá ginjado. Ele também vai pegar o wallpaper e vai fazer tudo bonitinho. Como que são esses pylors aí? Vamos entrar aqui nos pylors. O top do pylor, eu falei que tinha. Como é que ele está fazendo aqui? Para todas as máquinas que existirem, ele vai compartilhar o pylor do NTP, DNS, TimeZone e Zabbix Agent. O que mais que ele faz? Opts.id, na realidade, é o ID, é o mínimo ID da máquina, tá? Então isso aqui vai para cada máquina. Ele vai copiar. Ele diz aqui que se não tiver nenhum, não faz nada. Ele vai olhar o location da máquina, dentro do diretório location, ele vai carregar uma coisa com o location da máquina. E hosts, ele vai carregar com o host da máquina. O que isso faz aqui? Vamos ver fácil. Aqui está aqui location. Eu tenho dois locations diferentes, MyLab e o Linode. No MyLab, o que eu tenho? Eu tenho a configuração, a senha. Aqui você deveria colocar o hash da senha. Você não pode colocar o hash da senha numa máquina assim solta, né? Então o que ele faz? Ele também coloca via GPG. Você coloca aqui, a senha fica criptografada aqui. Então você já está criptografado. Você pode mandar isso aí para guardar no seu Git as senhas criptografadas. E aqui é o desenho do avatar de cada um. E isso aqui só aplica em quem? Só aplica nas máquinas que estão aqui dentro da minha rede. Só nessas máquinas eu crio esses caras. E no hosts, dá pra ver que tem um para cada, tem vários hosts diferentes, várias coisas diferentes aqui. Eu vou aqui olhar o Nightbird. O que eu tenho aqui configurado? Eu tenho configurado o papel de parede, que a gente colocou, falei agora há pouco. E aqui eu digo aqui qual vai ser o nome que ele vai ter no Zabbix, o nome e o host group dele. Vamos ver isso aí. Tá. Vocês não estão vendo fazendo nada que eu estou na outra tela aqui mexendo no... aumentando o tamanho da letra do browser para a gente poder ler. Né? De tela, pá. Estão vendo aí? Ó, a máquina é esta, Nightbird. Tá vendo? Eu tô... É esta, Nightbird. Eu estava clicando no lugar errado, estava clicando em cima, deixa eu clicar aqui embaixo. A gente pode ver a configuração dela. Aqui, Nightbird, grupo Linux Desktops. A descrição dela não tem nada demais, gerenciada por SaltStack. Eu posso colocar uma descrição. Vamos voltar ali na nossa janela. A gente pode colocar uma descrição aqui. Fiz aqui minha... O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar executar. Mandar executar o estado dos Zabbix Agent. Certo? Perfeito.
negócio legal. Não sei se eu falei antes, acho que dá tempo de ver agora ainda. Lista. Ai, qual que é? State Event, Event List. State Event. Tanto que eu demorei, não deu nem dá pra ver, mas já deve ter passado tudo. É, passou. Mas eu mando de novo. Ninguém vai morrer. Mas dá pra gente ver aqui o. Vamos lá. Mais uma vez. Mandei. E aqui dá pra. O que eu quero mostrar aqui? Tá? Você consegue ver os eventos passando. Olha só. Lembra que eu falei que ele manda por um barramento, manda para um lado, manda para o outro. A gente está vendo os eventos todos passando. O que ele está aplicando, o que ele está fazendo, que máquina faz o quê, porque ele manda para um lado, de um lado manda para um reactor, o reactor manda para o orchestrator, o orchestrator manda para outro minion. E agora não teve mudança, porque a mudança que teve fez da outra vez. Vamos ver a mudança que teve? Outra vez. Tá? Vou dar um reload aqui. Olha só, trocou aqui, ó. Sistema rodando no USB. E a gente pode trocar isso aqui várias vezes. Tá joia? Olha, eu acho que é isso que eu tinha para mostrar. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Achei legal assim configurar uma máquina, configurar um desktop, uma coisa diferente. Achei diferente do que instalar um Apache num canto. Ah, o que você fez? Instalei um Apache MySQL. Não, então aqui eu fiz uma coisa mais que eu achei mais divertida, que é mudar a tela de fundo. A gente criou usuários, a gente configurou NTP, configurou o DNS, deixou tudo configurado, colocou no modo gráfico, instalou alguns pacotes. Fizemos 1 milhão de coisas nesse ambiente, tá? De uma vez só, usando só o Salt. E vocês viram que eu tenho várias outras máquinas ali sendo gerenciadas. Quando eu mostrei os ABICs, vocês viram um monte de dispositivos sendo gerenciados. Então tem bastante coisa aqui. Eu acho que a gente vai que é um negócio útil para aprender, tá? Essa questão dos eventos, de você ter as triggers, de ir e voltar, isso você sai ganhando bastante. Dá uma bastante vantagem para a gente trabalhar. Opa, mandando aqui. Deixa eu só tocar aqui mais um pouquinho. Present. Eu estou tentando voltar aqui para a tela de apresentação. Só que o Google deu uma engasgada aqui. Mas eu voltei para o final, tá? Muito obrigado aí, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pro pessoal da organização, obrigado quem está assistindo. Agradeço também aí o próprio pessoal que desenvolveu o Salt, quem desenvolveu o Slackware, uma série de. A gente não consegue fazer. A gente caminha em cima do que as outras pessoas já fizeram, né? Então, eu acho importante agradecer todo mundo. Muito obrigado aí e falou!